A questão social é uma das temáticas mais discutidas no serviço social, por ser esta o objeto de formulação teórica, metodológica e política da profissão. E por ser, então, um assunto constantemente atual para os assistentes social, sendo eles em campo ou mesmo dedicados à academia ou à pesquisa científica e tal, e por não haver um consenso em torno do seu conceito, nós precisamos discutir isso, provocar os debates e provocar algum aprofundamento sobre expressões da questão social na sociedade capitalista e a perspectiva do debate na contemporaneidade a partir dos principais autores que estão trabalhando essa questão agora na cena contemporânea. Inicialmente, é importante frisar que essa perspectiva da questão social ela perpassa por um entendimento mais amplo de que ela é, na verdade, singular e não plural. Então, por vezes, você poderá esbarrar em algum artigo científico chamando a questão social de as questões sociais, como se ela fosse plural, que não é o caso. A questão social é singular, existe a questão social, e aí, de acordo com vários autores, que vão chamar de multifacetadas, multidimensionais, expressões da questão social que se manifestam no cotidiano. O surgimento do serviço social como profissão institucionalizada está vinculado desde o seu princípio à questão social, oriundas da contradição entre o capital e o trabalho. A primeira expressão da questão social advém do pauperismo decorrente dos impactos da primeira onda industrializante, foi citado por Neto, em 2001, passando a ganhar destaque, particularmente a partir do último quartel do século XIX, período em que o capitalismo experimenta profundas modificações no seu ordenamento e na sua dinâmica econômica, com incidência necessária na estrutura social e nas instâncias políticas da sociedade, ainda é a afirmação de Neto, 1992. Segundo Neto, o desenvolvimento do capitalismo imperialista visava a urgência de viabilizar um objetivo primário, o acréscimo dos lucros capitalistas através de controles de mercado. Juntamente a esses cenários, outros elementos típicos da monopolização também fazem seu ingresso, né, na supercapitalização, que se caracteriza pela dificuldade de valorização do montante de capital acumulado e o parasitismo da vida social da burguesia. É nesse contexto que o Estado passa a atuar como o ocioso guardião das condições externas da produção capitalista, direcionando-se para garantir os superlucros dos monopólios. Então, na cena contemporânea, ela é resultante de um processo histórico que vem se traduzindo na perspectiva da construção da própria, né, das relações sociais, como um processo contraditório, que não se esgota no princípio da discussão, a necessidade de um grande aprofundamento para entendimento. Se voltarmos no tempo, né, dentro do materialismo histórico dialético, só é possível para poder entender o que significa isso. Então, o Estado, nesse período, age no sentido de propiciar o conjunto de condições necessárias à acumulação e à valorização do capital monopolista, assim a preservação e o controle contínuo da força de trabalho ocupada e excedente torna-se função estatal de primeira ordem, para ganhar legitimidade diante das correlações de forças que se estabelecem na contradição entre o capital e o trabalho. O Estado, capturado pelo monopólio, abre-se às demandas das classes subalternas e passa a intervir nas sequelas da questão social. Nas sequelas, né, ou seja, nas consequências da questão social e não nas causas. Esse é o ponto da política focalista. Então, em vez de tratar as causas para solucionar o problema, trata-se as consequências e vai passando um pano. Pondo aí, né, como alvo de políticas sociais, né, de uma certa forma muito maquiada. Segundo Yamamoto, né, no seu livro Serviço Social na Contemporaneidade, que já tem várias edições,
a questão social é apreendida como um conjunto das expressões das desigualdades na sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum à produção social e é cada vez mais coletiva. O trabalho se torna mais amplamente social, enquanto que a apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada por parte da sociedade. Em outras palavras, isso quer dizer o quê? Que o trabalho é obrigação de todos, é direito de todos, mas o capital se torna direito de alguns. Né? Aí cria-se a velha máxima que o trabalho dignifica o homem. Só que o que a gente vê nas expressões da questão social é que o trabalho pode sim ser dignificante se ele for digno, se ele trouxer retorno financeiro e emancipação e cidadania para aquele que trabalha. Se é um trabalho análogo à escravidão, um trabalho mal pago, um trabalho que explora a força de mão de obra, que gera um lucro absurdo em detrimento da exclusão de uma maioria de pessoas. Então, um grupo pequeno de pessoas lucra, enquanto que um grupo grande, um grupo grande de pessoas acaba excluído do processo de trabalho. Então, através dessa perspectiva, Yamamoto continua pontuando, né? Aliás, José Paulo Neto, através da política social, o Estado burguês, no capitalismo monopolista, procura administrar as expressões da questão social de forma a atender às demandas da ordem monopólica, conformando pela adesão que recebe de categorias e setores, cujas demandas incorpora um sistema de consenso variáveis mais operante, que funciona. Existe um consenso, um acordo, né, formal ou informal, mas ele existe, para fazer funcionar o mundo capitalista. Né? É um conformismo em detrimento de um inconformismo. O serviço social nasce aí para provocar o inconformismo e o estranhamento frente a esses fatos estabelecidos e trazer a construção de uma nova ordem societária. Então, dentro desse debate acerca da questão social, é preciso compreendê-la em seu processo de desenvolvimento, né, de acordo com o Neto, existem aí 5 momentos historicamente importantes para compreender a questão social. A primeira delas é que a expressão questão social, ela surge para dar conta do pauperismo, em outras palavras, da pobreza e da extrema pobreza, decorrente dos impactos da primeira onda industrializante, e a designação desse pauperismo relacionava-se diretamente, né, aos seus desdobramentos sociopolíticos, pois desde a primeira década até a metade do século XIX, seu protesto tornou as mais diversas formas numa perspectiva efetiva de uma aversão da ordem burguesa. Daí, precisamos fazer um resgate histórico de que aí por volta de 1825, cerca de 90% da população mundial vivia na linha da pobreza ou da extrema pobreza. Então, no final do chamado esse período feudal, com o início do período burguês, esses aspectos vão mudando. Até então não existia um grupo de pessoas constitutivos de uma sociedade específica estabelecida em camadas, a ordem das classes. Tudo girava em torno da nobreza e dos plebeus, no caso. Né? E aí a nobreza sustentava a pobreza, que era a plebe que vivia em seu entorno. Bom, a partir do início da ordem burguesa, do estabelecimento da ordem burguesa, os burgueses se tornaram donos do capital, excluindo até a própria nobreza do processo. Né? Inverteu-se aí. Mas gerou uma outra camada, que foi a camada dos não incluídos no processo dos burgos. E nisso nasce o capitalismo através da Revolução Industrial, que piora ainda mais. Para você ter uma ideia, no tempo em que Marx escreveu o seu livro, as pessoas trabalhavam até 16 horas por dia, a troco da metade de um pão fatia. As crianças de 10 anos ou até menos desciam para dentro de uma mina ou entravam
dentro de um galpão de tecelagem ou dentro de uma carvoaria, enfim, a depender de qual fosse o prospecto de trabalho, para trabalhar 16 horas, eram liberadas para vir para casa, passar 6 ou 8 horas em casa e voltar para passar mais 16 horas trabalhando. Foi nesse período que Karl Marx escreveu o livro. E ele é muito mal compreendido pela sociedade contemporânea, que conquistou direitos com base principalmente nas ideias de Karl Marx. Então, o que nós temos hoje, direitos trabalhistas, direitos sociais, direitos etc. e tal, eles se fundamentam naquela revolução que Marx trouxe. Então, para além de compreender qualquer aspecto, a gente precisa analisar o momento em que Karl Marx vivia. Naquela época, de fato, não valia a pena trabalhar. E pode ter certeza que eu tivesse vivido no tempo dele, eu não trabalharia, porque eu não sou escravo de ninguém. E eu jamais vou aceitar que minha força de trabalho seja escravizada. Então, se alguém quiser chamar Marx de vagabundo, vai ter que me chamar também, porque eu vivendo no tempo dele, nas condições que ele vivia, pode ter certeza que eu também reproduziria e seria um revolucionário tal qual ele. Então, se você não consegue entender isso, lamento, talvez você esteja no podcast errado. Aqui a gente vai discutir isso e é isso mesmo. A gente faz um resgate histórico para mostrar o que aconteceu no passado em detrimento do presente. Então, Marx foi atemporal e, ao mesmo tempo, ele combateu um projeto societário que nós hoje desconhecemos de certo modo. Porque hoje, de 90%, através das lutas, não só dele, né, do Marx, de muitas outras pessoas, mas principalmente dele, esses 90% de pessoas que viviam na linha da pobreza ou da extrema pobreza reduziu para 10%, algo em torno de 10%, né, hoje, no mundo. Então, tudo isso se deve a ele, que ele foi um dos principais teóricos a combater isso, a propriedade privada, a equidade, a participação das pessoas que trabalham no lucro do resultado do trabalho, né, o enfrentamento aí do fetiche da mais-valia, da acumulação capitalista, a luta de classes como um todo. É claro que eu não tenho como resumir isso aqui, nós estamos falando da questão social, está tudo muito vinculado, mas é importante lembrar isso. Então, a partir da metade do século XIX, a questão social entra para o vocabulário do pensamento conservador. Aí é que é o problema, né? Com o caráter de urgência para a manutenção e a defesa da ordem burguesa, a questão social perde sua estrutura histórica determinada. Aos poucos ela foi perdendo. E foi crescentemente naturalizada, tanto pelo pensamento conservador laico, como no do confessional, o clero. No primeiro, as manifestações da questão social eram vistas como características inelimináveis de toda e qualquer ordem social para amenizá-las e reduzi-las. Então, era preciso uma intervenção política limitada, enquanto que para o segundo, a gravitação da questão social só era possível com uma exacerbação da vontade divina, ou seja, uma extrapolação, uma sublevação da vontade divina, já que era um problema espiritual, eram demônios, eram preguiça, era o ócio, era a falta de vontade de mudar, ou seja, a culpa era do sujeito. O sujeito é culpado e é vagabundo, não quer trabalhar, etc. e tal. Para que ambos, né, no caso, entendam esse processo, a questão social é objeto de ação moralizadora. O enfrentamento de suas manifestações deve, então, ser função de um programa de reforma, de higienismo, que preserve a propriedade privada dos meios de produção, que defenda os meios de produção e que culpe o sujeito pelo seu processo de exclusão. Então, não há aí, 1848, por exemplo, um entendimento de que a pobreza é gerada porque um determinado sujeito compra um monte de máquinas, estabelece uma linha de produção, contrata 300 pessoas, paga uma miséria para eles, lucra uma infinidade, enriquece a custas disso, enquanto que aquelas 300 pessoas continuam na miséria. Não há esse entendimento. Então, o parasitismo presente na sociedade naquela época, que é comum até hoje, né? Existe essa ideia, e é por isso talvez que o socialismo não funcione, por causa dos parasitas sociais que existem no mundo, que são as pessoas que estão sempre sugando dos outros sem contribuir com nada, não acrescentam nada na vida das pessoas, elas só sabem tirar e pensar em si mesmo. São individualistas e extrapolam o exercício da cidadania como um processo ideológico cultural. Daí o motivo por que até hoje o socialismo e o comunismo não funcionam no mundo. Essa ideia da esperteza, da malandragem,
e de aproveitar a situação para explorar a bondade do coração dos outros, a condescendência, ela está nesse processo aí. Então, com a exploração da Revolução de 1848, os ideais da classe trabalhadora passam de classe em si para classe para si. A questão social passa a ser vista como atrelada à sociedade burguesa. E a supressão desta, no caso, né, conduz à supressão daquela. Uma acaba eliminando a outra. Então, no livro de 1867, O Capital, de Karl Marx, que produziu uma compreensão teórica acerca do processo, no primeiro, no segundo, no terceiro tomo, do Capital, revelando aí uma anatomia da questão social. Marx não fala sobre a questão social, ele não usa esse termo, a questão social, embora ele apresente todos os elementos configurantes da questão social. Para Marx, a questão social seria determinada pelo traço próprio e peculiar da relação capital-trabalho, a exploração, o fruto da sociabilidade erguida sob o comando do capital. Aquilo que a gente sempre repete em todas as nossas aulas e debates. Um grupo grande de pessoas trabalha para sustentar um grupo pequeno. É o primeiro elemento. O segundo elemento, um grupo de pessoas trabalha para manter a estrutura, e isso é parte do alicerce do conservadorismo, mas não deixa de ser verdade. Eu não sou conservador, mas eu preciso entender que, para além da exclusão social no mundo capitalista, existem os parasitas, né? Eu vou chamar assim de parasitas com muito cuidado, para não entrar também na culpabilização do sujeito, né? O parasita, ele é fruto do processo também, ele não é culpado diretamente por ser parasita, mas existe um número de situações que acabam transformando ele no parasita, no ócio, né? Nos inúteis sociais, que é a discussão de Dalborn nesse sentido, que são os inúteis na produção. São aqueles que pouco produzem ou quase nada produzem, mas que consomem muito o que não produziram. Por outro lado, tem aqueles que muito produzem e não participam do que produziram, porque é acumulado por um pequeno grupo que aprendeu a filtrar a produção e tomar para si. Então, nós temos aqui pelo menos 3 grupos. O grupo do ócio, né, que é o parasita social. Nós temos o grupo daquele que produz, que consegue produzir e não consegue ficar com o resultado do seu trabalho. E temos o acumulador. Lembrando, o parasita nem sempre é culpado, sempre tem um grupo de pessoas que o condicionam a ser aquilo, dadas as condições dadas, criam condições, situações para ele gradativamente ir aprendendo a ser parasita e se especializando na parasitagem durante o processo da vida. Termina a vida como um inútil, não produziu nada, não transformou nada, não construiu nada e não aprendeu nada, acaba um fracassado no final da vida. A gente tem inúmeras histórias disso. Não é uma questão moralizante, é apenas uma questão para debate, para a gente entender. Eu tenho na minha família, talvez eu tenha certeza que na sua família tem, o cara que viveu a vida toda escorado e nunca aprendeu a evoluir porque não passou pelo sacrifício de administrar a própria vida, mas ficou sempre pendurado nos outros, né? E temos aquele, dentro também do contexto das famílias, que foi o cara que sempre se matou de trabalhar para ficar. Isso é historicamente no mundo todo, não é só aqui. Eu vivenciei isso quando era criança, eu vivenciei isso na minha adolescência, eu vivenciei isso na minha juventude, eu vivenciei isso na vida de outras famílias. Eu vejo os meus alunos sempre falando a mesma coisa para mim. Você vai ver vários memes aí na internet sobre essa questão. Então, e aí tem, né, nesse processo todo da construção das relações sociais, as expressões da questão social não se resolvem por uma questão de política pública, por uma questão de consciência de classe, por uma questão de consciência própria de pertencimento coletivo, por uma questão de responsabilidade. Esse é um elemento que não cabe nessa discussão aqui, porque acaba virando uma discussão moralizante, mas que a gente tem que lembrar na perspectiva da questão social. Ainda então nessa linha de pensamento, né, no período do welfare state, em 1945, né, o estado de bem-estar social, a 1970, foi um período dos 30 anos gloriosos no Brasil, principalmente. Foi uma mentira deslavada, né? Embora a gente tenha conquistado alguns direitos, por exemplo, a CLT, etc., mas que já vinha em construção e aí passou por um processo de maturação, né? A questão social, nesse aspecto, e suas manifestações, ficou parecendo remeter-se aí ao passado, e apenas os marxistas insistiam em assinalar que as melhorias das condições de vida
dos trabalhadores não alteravam a essência exploradora do capitalismo. A partir da década de 1970, com o esgotamento da onda longa, expansiva, o capitalismo mostrou que não havia nenhum compromisso social e a intelectualidade acadêmica descobriu uma nova questão social. Uma nova questão social, né? Então, como assim uma nova questão social? Não se trata de uma nova questão social. Na época, fala sobre isso, uma vez que a emergência de novas expressões da questão social é decorrente da ordem do capitalismo. Ou seja, o capitalismo é determinista, determinado e determinista. Ele trabalha na estrutura, na superestrutura. Ou seja, existe uma estrutura que o sustenta e que o mantém. Ela é mantida pela classe dominante, pelas elites, que não permite que ela seja contestada, enfrentada, negada, modificada. Então, ela tem que se permanecer assim, porque quem detém o poder está muito bem, o status quo é muito importante para os conservadores. Infelizmente, a maioria das pessoas que são conservadores não tem a menor ideia do significado de conservadorismo. Eles acham que tem a ver com a família, eles acham que tem a ver com bons costumes, com a moral, com etc. e tal. Mas o conservadorismo se transformou numa bandeira de homofobia, numa bandeira de defesa da propriedade privada, numa bandeira de defesa da acumulação capitalista, da manutenção do status quo de quem detém o poder, e da manutenção da pobreza de quem é pobre, e da manutenção, ou seja, não pode haver modificação. Se você é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, e desculpe as pessoas com deficiência, você tem que continuar assim, na perspectiva do conservador. Pode mudar, não aceitamos a sua mudança. Tem que conservar as camadas, as castas da sociedade, conservar as expressões da questão social, para que o rico tenha um exército de reserva, de empregadas domésticas, secretárias do lar, funcionárias do lar, etc., para trabalhar quase de graça para ele. E aí, quando ela recebe o Bolsa Família, que ela se nega a ser escrava dele, ela diz assim, só tem vagabundo no Brasil que não quer trabalhar, porque a pessoa conseguiu superar o seu quadro de escravidão. E é uma discussão que está muito vinculada a todo esse processo do entendimento da questão social. E Yamamoto aponta que a questão social ela também é indissociável da sociabilidade ou da não sociabilidade, no caso, né, capitalista, e que na sociedade burguesa a gênese da questão social deriva do caráter coletivo da produção contraposto à apropriação privada da própria atividade humana. Esta, então, né, condensaria o conjunto das desigualdades e das lutas sociais, produzidas e reproduzidas no movimento contraditório das relações sociais, tendo alcançado aí a sua plenitude, a plenitude de suas expressões e matizes em tempo de capital fetiche. Ou seja, o capital como fetiche estabelece o controle do ser. E ainda, a Yamamoto, parafraseando, diz que a questão social expressa, portanto, desigualdades econômicas, políticas e culturais das classes sociais, mediatizadas por disparidades nas relações de gênero, características étnico-raciais e formações regionais, colocando em causa amplos segmentos da sociedade civil no acesso aos bens da civilização. Destaca também que foram as lutas sociais que romperam o domínio privado nas relações entre capital e trabalho, extrapolando a questão social para a esfera pública, exigindo a interferência do Estado para o reconhecimento e a legalização de direitos e deveres dos sujeitos sociais envolvidos. Então, nessa discussão de Yamamoto, ela também nos lembra que a questão social não é um fenômeno recente. É típico do esgotamento dos chamados 30 anos gloriosos da expansão do capitalismo. Ao contrário, trata-se de uma velha questão social, inscrita na própria natureza das relações sociais capitalistas, mas que na contemporaneidade se reproduz sob novas mediações históricas e, ao mesmo tempo, assume inéditas expressões espraiadas em todas as dimensões da vida em sociedade. Esse processo de naturalização da questão social é acompanhada da transformação de suas manifestações
em objeto de programas assistenciais focalizados no combate à pobreza. O combate à pobreza não é uma coisa que soa, né, no combate às expressões da questão social que dão origem, talvez, né, mas no combate à pobreza, e que uma dupla armadilha pode envolver a análise da questão social. Corre-se o risco, então, de cair na pulverização e fragmentação das questões sociais, aquilo que eu disse antes, atribuindo unilateralmente aos indivíduos a responsabilidade por suas dificuldades, né, ou aprisionar a análise em um discurso genérico que redunda em uma visão unívoca e indiferenciada da questão social. Na perspectiva, a questão social não se identifica com a noção de exclusão social, hoje generalizada, adotada de grande consenso nos meios acadêmicos e políticos, mas até então era um problema moral. E Asbeck também nos traz alguns comentários que eu gostaria de acrescentar. Ela privilegia a análise da pobreza e da exclusão social como algumas das resultantes da questão social que permeiam a vida das classes subalternas em nossa sociedade e com as quais os assistentes sociais se defrontam em sua prática profissional. Parte do debate acumulado no serviço social que situa a questão social como elemento central na relação entre profissão e realidade, ao colocá-lo como referência para a ação profissional. Dessa maneira, dá para se pontuar, né, que pobreza, exclusão e subalternidade configuram-se como indicadores de uma forma de inserção na vida social, de uma condição de classe e de outras condições reiteradoras da desigualdade, expressando as relações vigentes da sociedade. Então, a pobreza seria uma face do descarte de mão de obra barata, que faz parte da expansão capitalista. Então, as sequelas da questão social, expressas na pobreza, na exclusão e na subalternidade de grande parte dos brasileiros, tornam-se alvo de ações solidárias e de filantropia revisitada. Eu já falei aqui para vocês, eu tenho uma live aí no meu canal do YouTube, de quase 2 horas, falando sobre o engodo da filantropia e da solidariedade, criada pelo neoliberalismo. Não caia nessa conversa. Então, fazendo parte deste quadro, a crônica Crise das Políticas Sociais, seu reordenamento e sua subordinação às políticas de estabilização da economia, com suas restrições aos gastos públicos e sua perspectiva privatizadora. E Asbeck também faz referência a Telles, quando aponta, né, que no momento atual despolitiza-se o reconhecimento da questão brasileira como expressão de relações de classe, e, nesse sentido, desqualifica como questão pública, questão política, questão nacional, numa sociedade privatizada que desloca a pobreza para o lugar da não política, onde é franqueada como um dado a ser administrado teoricamente ou gerado pelas práticas da filantropia e os famosos indicadores sociais da filantropia, né, que acaba criando um falso milagre. E Asbeck finaliza, então, assinalando que entende que a reprodução ampliada da questão social é reprodução das contradições sociais e que não há rupturas no cotidiano sem resistência, sem enfrentamento, e que se a intervenção profissional do assistente social circunscreve um terreno de disputa, é aí que está o desafio de sair da lentidão, de construir, reinventar mediações capazes de articular a vida social das classes subalternas com o mundo público dos direitos à cidadania. Uma outra linha, em relação ao pensamento da questão social, o Telles também assinala que a questão social não se reduz ao conhecimento da realidade bruta da pobreza e da miséria. Telles, né, a autora, no caso, não é o Telles, né, citando em termos de Castel, aponta que a questão social é a aporia das sociedades que põe em foco a disjunção sempre renovada entre a lógica do mercado e a dinâmica societária, entre a exigência ética dos direitos e os imperativos da eficácia da economia, entre a ordem legal que promete igualdade e a realidade das desigualdades e exclusões tramadas na dinâmica das relações de poder e de dominação,
controlados pela classe dominante, pelas elites, pelos poderes políticos, pelas alas conservadoras, mas principalmente pelos detentores do capital, que acaba cooptando, inclusive, as pessoas que são exploradas para serem seus defensores. É a verdadeira escravo da orelha furada, ou a marionete apaixonada pelo títere, né? A amante do títere, a marionete que ama o títere, é uma coisa incrível.